Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Seguindo aqui com o nosso especial sobre a história das Copas do Mundo, a gente tem mergulhado aí, relembrado as Copas do Mundo desde a sua primeira edição lá em 1930 e chegamos agora à Copa do Mundo de 1970, né? A primeira Copa do Mundo fora do eixo ali, né, Europa, América do Sul. A Copa do Mundo de 1970, ela é frequentemente citada por historiadores e por entusiastas, né, como o ápice do futebol arte, né? Foi um momento que o esporte ele se transformou em um espetáculo global e colorido, né? A gente geralmente vê imagens da Copa do Mundo aí no YouTube e realmente foi uma Copa muito especial, uma Copa que é lembrada ali com carinho e tá entre as maiores Copas do Mundo da história ali da Copa do Mundo, das Copas do Mundo, né? A sede, né, pela primeira vez, a Copa saiu do eixo Europa-América do Sul e desembarcou na América do Norte, né, especificamente no México, né? Foi uma edição marcada por desafios físicos, já que os jogadores tiveram que lidar com o calor intenso e a altitude elevada das cidades como Cidade do México ali, né, Guadalajara, né? Que tinham ali uma certa altitude, tinham ali um problema ali para contornar. E essa também foi a primeira Copa transmitida ao vivo e via satélite em cores para o mundo, né? O que ajudou a imortalizar o icônico uniforme amarelo do Brasil, né? Contra o azul, né? Céus, né? Contra ali o azul céu ali com o azul do céu do México, né? O formato da competição, né? O torneio contou com 16 seleções, divididas em 4 grupos de 4, né? Os 2 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de final, seguidas aí de uma semifinal, uma final. Esse formato aí já estava se consolidando como um formato habitual aí de Copas do Mundo. As seleções que participaram daquela Copa foram o México, anfitrião, país sede, o Brasil, o Uruguai, o Peru, né, da América do Sul, e mais o El Salvador aí da América Central, né, da parte ali da CONCACAF. Então, México e El Salvador ali. Na Europa, nós tivemos Inglaterra, atual campeã da Copa do Mundo de 66, a Alemanha Ocidental, a Itália, a União Soviética, a Suécia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Romênia e a Bélgica, né? Esses os representantes da Europa. Da Ásia e da Oceania veio Israel, depois eu vou falar de Israel. E a África veio o Marrocos, né? Foi a representante africana daquela Copa de 70, a seleção de Marrocos. Você vê que Israel participou dessa Copa de 70, né? Representando ainda a Ásia e, no caso, não a Oceania, né? Mas a Ásia, né? Israel é um país do Oriente Médio, o Oriente Médio está localizado ali na Ásia, mas por questões ali geopolíticas, Israel disputa hoje a eliminatória europeia, né? Teve essa mudança, Israel está disputando a eliminatória da Europa, né? Já há algum tempo, já há bastante tempo. O Esquadrão Imortal, né, do Brasil de 70, né? A seleção brasileira de 70 é considerada por muitos a maior equipe de todos os tempos, né? Comandada por Zagallo, que assumiu pouco antes da Copa do Mundo começar, após a saída de João Saldanha, né? O João Sem Medo, né? A equipe quebrou paradigmas táticos, né? Ao escalar 5 camisas 10 juntos, né? Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson e Jairzinho, né? O furacão, aquele que viria a ser o furacão da Copa de 70. A campanha é perfeita, né? O Brasil ele venceu todos os jogos, tanto nas eliminatórias quanto na fase final, 6 vitórias em 6 jogos, né? Lá na Copa do México, em 70. O Brasil começou vencendo a Tchecoslováquia pelo placar de 4-1, depois no segundo jogo bateu a Inglaterra por 1-0, o jogo do século contra os atuais campeões ali da Copa de 66. No terceiro jogo, Brasil e Romênia, Brasil venceu a Romênia por 3-2. O Brasil depois pegou nas quartas de final o Peru e venceu por 4-2. E na semifinal bateu o Uruguai por 3-1. A semifinal que exorcizou ali, né, o fantasma de 1950 contra a seleção celeste
que havia vencido a Copa do Mundo de 1950 no Maracanã, com o 3-1 na semifinal. O Brasil tinha exorcizado esse fantasma da Copa de 50. Os destaques individuais, né, daquela Copa, do lado do Brasil, o Pelé. Claro, o Pelé em sua última Copa, né, o rei foi o gênio cerebral e participando de quase todos os gols da seleção e protagonizando quase gols, né, que ficariam mais famosos que os gols, né, reais. E o Jairzinho, né, o furacão da Copa de 70, como ficou conhecido, único jogador a marcar em todos os jogos de uma edição de Mundial. 7 gols, né, em 6 jogos, né? Esse foi o desempenho aí do Jairzinho. Também tivemos o destaque para o Gerd Müller, artilheiro daquela Copa, artilheiro isolado daquela Copa com 10 gols, e o Franz Beckenbauer mostrou o heroísmo, né, ao jogar uma semifinal contra a Itália com o ombro deslocado e o braço ali em uma tipóia, né? Também destaque para o Gordon Banks, o goleiro da Inglaterra, protagonizou contra Pelé aquela que é considerada a maior defesa da história das Copas do Mundo, né? Depois eu vou falar mais dela. E a grande final, né, o Brasil daquela Copa foi Brasil e Itália, né? Brasil 4, Itália 1, no dia 21 de junho, no estádio Azteca, lotado, enfrentaram-se os dois únicos bicampeões mundiais até então, que quem vencesse levaria a taça Jules Rimet definitivamente para casa, né? O jogo começou equilibrado, o Pelé abriu o placar de cabeça em um salto que parecia desafiar a gravidade, né? Um gol muito bonito, uma imagem marcante, o gol do Pelé. Mas aí o Bonicenha empatou após a falha da defesa brasileira. No segundo tempo, o preparo físico e a técnica do Brasil, né, atropelaram os italianos, né? Os italianos não suportaram ali o preparo físico do Brasil ali no México, né? O Gerson soltou uma bomba de canhota e fez 2-1. O Jairzinho aproveitou uma escorada de Pelé e marcou 3-1, fez o 3-1. E depois o Carlos Alberto Torres fechou a conta com o gol mais coletivo da história, assim, após um passe magistral de Pelé. Todo mundo já viu esse gol aí, tanto o primeiro gol aí do Pelé, né? O primeiro gol do Brasil, o gol do Pelé, e o gol do Carlos Alberto Torres, são dois gols muito lembrados aí da Copa de 70 e também da história das Copas do Mundo, né? O Brasil tornava-se então o primeiro tricampeão mundial da história das Copas do Mundo. Curiosidades, né? O mascote, né? Tivemos mais uma vez o mascote, segundo mascote da história das Copas do Mundo, o Juanito, um menino mexicano, né? Com um sombreiro e uniforme da seleção local. Cartões, né? Foi a primeira Copa do Mundo a utilizar os cartões amarelo e vermelho, embora ninguém tenha sido expulso no torneio. As substituições, né, pela primeira vez os técnicos puderam fazer 2 substituições por jogo, né? E a bola, né, a lendária Telstar da Adidas, aquela bola clássica, né, com gomos pretos e brancos, foi criada para ser melhor vislumbrada nas TVs em preto e branco, né? Algumas curiosidades daquela Copa de 70, né? E aquela Copa também ficou lembrada por alguns lances icônicos, né? E lances assim que o Pelé protagonizou principalmente. A defesa do século, Gordon Banks versus Pelé, que eu falei há pouco, né? Esse lance ocorreu na fase de grupos do jogo Brasil e Inglaterra, os dois últimos campeões do mundo, né? O lateral Jairzinho fez uma jogada individual brilhante pela direita, foi à linha de fundo e cruzou na medida para a área, e o Pelé subiu, né, mais alto que a defesa inglesa e desferiu um cabeceio assim potente para baixo como manda o figurino. A bola quicou no gramado seco e subiu em direção ao canto direito, e aí veio o milagre, né? O Pelé já tinha gritado gol, mas aí o Gordon Banks, num reflexo sobre-humano, saltou da esquerda para a direita e com a ponta dos dedos conseguiu empurrar a bola para cima e por cima da trave, né? E aí, após o lance, né, o Pelé disse: "Eu marquei o gol, mas o Banks parou." Mas o Banks o parou, né? Banks, com o humor britânico, respondeu anos depois: "Eu não sabia onde a bola estava até ouvir o aplauso do público", né? Essa foi considerada por muitos aí a defesa
a maior defesa da história das Copas do Mundo. O chute do meio campo contra a Tchecoslováquia, né? O famoso gol que Pelé não fez, né? Aquele gol que ele tentou do meio de campo, né? E também teve o drible, né, de corpo no guarda-redes contra o Uruguai, né? Ele ocorreu na semifinal num jogo carregado de tensão, né? O Tostão deu um passe em profundidade milimétrico para o Pelé. O goleiro uruguaio, o Ladislau Mazukiewicz, ele considerado um dos melhores do mundo na época, saiu da área para interceptar a jogada, mas aí o Pelé, na sua genialidade, em vez de tocar a bola, o Pelé simplesmente deixou a bola passar por um lado, e o guarda deixou a bola passar por um lado, né, e correu pelo outro no famoso drible da vaca, né? E aí depois o Pelé chutou a bola e a bola passou caprichosamente ao lado oposto, né? Foram os 2 gols que ele não fez aí, que eu diria que foram os 2 gols que Pelé não fez mais famosos aí da história. E teve um bônus nessa Copa, né? A paradinha, né? Tivemos a paradinha, né? A primeira paradinha, embora menos citada, né? Que os lances acima, né? O Pelé também imortalizou a paradinha naquela Copa, né? Ele corria para a bola e fingia que ia chutar para fazer o goleiro escolher um lado e depois só tocava com calma no canto oposto, né? Então a Copa de 70 foi sem dúvida o palco onde o futebol deixou de ser apenas um esporte para se tornar uma forma de arte e um entretenimento, com o Pelé, né, como principal artista, né? E aí foi a última Copa do Pelé, né? O Pelé, que tinha falado em 66 em não jogar mais Copas do Mundo, saiu falando que nunca mais jogaria uma Copa do Mundo. Felizmente ele jogou a Copa de 70, o Brasil foi campeão naquela seleção mágica de 70, tricampeã mundial, né? A primeira tricampeã mundial da história da seleção brasileira aí. E no próximo vídeo vamos falar da Copa do Mundo de 1974, uma Copa do Mundo que ficou marcada, né? Eu acho que é lembrada até hoje muito pela vice-campeã, né? Uma Copa do Mundo onde conhecemos uma tal de laranja mecânica, né? E conhecemos um carrossel holandês, o famoso carrossel holandês, mas isso é assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo, então, vamos saber a história da Copa de 74. Mas é isso, se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima!